Bom, vamos então falar sobre Internacional 0, Atlético Paranaense 1, que acaba de acontecer no estádio Beira-Rio. Não tem como jogar toda a partida como clássico Grenal, não vai ser todo jogo que o Inter terá aquele desempenho. Eu tentei comunicar isso para o senhor Fabiano Baldasso hoje no Debate Raiz, mas obviamente ele não me ouviu, como normalmente o faz diante de todas as situações quando a gente tenta debater de algo mais lúcido do Inter. Eu sei, você deve estar se apertando, mas JB, depois do Clássico Grenal, tu vê aqui no seu canal do YouTube e disse, olha, talvez tenha uma esperança, o Internacional achou uma maneira de jogar, prendeu o Bruno Henrique, soltou o Bernabé e Carboneiro e fizeram um bom jogo. Sim, a análise daquela partida era essa. Mas, peraí, eu preciso me defender aqui. Nós sempre dissemos, olha, essa não é a realidade do Inter, foi exclusivamente do Clássico Grenal. É dali pra frente, a realidade do Inter precisa avançar. O Internacional usualmente não joga o que jogou. E até então aquela partida tinha sido o ponto fora da curva. E na verdade, até agora, aquela partida é o ponto fora da curva. E é justamente isso que eu quero aqui conversar com você. Sem antes lamentar, porque olha aqui, ó, tela no meu computador tá aberta. E eu vou mostrar aqui, ó, nas minhas apostas, eu coloquei que o Internacional venceria a partida e Rafael Borré marcaria um dos gols. Botei 10 para sair com 3.6 a odd, ia dar 36 mais ou menos o odão. Pois é, me quebrei bonito, mas é assim, na KTO a gente ganha, perde, faz parte. Vocês vão acompanhando aqui em cima sempre, ó. Tava 230 mais ou menos, já caiu bastante. Daqui a pouco eu acerto uma, vou perdendo mais outras, provavelmente vou me dar mal no do Grêmio também. É assim que funciona. Se tu quiser pra brincar, pra te divertir, sabendo que é entretenimento, tu não vai ficar rico da noite pro dia, na descrição, no primeiro comentário, tem o link da KTO. Gente, a primeira situação é, não dá pra jogar um Grenal todo final de semana, toda quarta e domingo mais ainda, e principalmente, com desfalques, fica pior, fica mais difícil. O Internacional teve o desfalque do Mercado, do Paulinho e do Carboneiro. Os três jogadores fizeram uma falta danada, por vários motivos. Primeiro porque entrou o Vitor Gabriel na do Mercado, na verdade, não entrou o Vitor Gabriel, né? Entrou o Félix Torres na do Mercado, mas o Vitor Gabriel permaneceu no time e todo mundo imaginava que seria Félix Torres e Mercado a zaga titular. O Paulinho é melhor do que o Bruno Henrique na pequena amostragem que temos dele com a camisa do Inter. O Bruno Henrique é um cara que é burocrático, o Paulinho pelo menos olha pra frente e tenta sair jogando. E o Carboneiro, além de tudo, pelo menos possibilita do Alan Patrick jogar mais pelo meio e ainda tira o Tabata da jogada, porque o Tabata não tá bem. Ou seja, o Inter teve vários problemas ao preservar esses jogadores, que eu até não trataria e não imagino que seja preservação simples e pura. O Pesolano tinha dito que a prioridade era o Brasileirão. Provavelmente esses caras sentiram alguma coisa. E aí vem aquela história, né? Resquícios do clássico, dos estaduais, da gente jogar partida que não servem para pouco ou quase nada. Nós estamos pensando e vendo jogos que, cara, qual é o sentido de jogar com força máxima um clássico Grenal de gauchão, primeira fase, e depois chegar no Brasileirão, perder 3 pontos em casa, e aí chegar lá em dezembro podendo cair para a segunda divisão. Olha o preço dessa história. Mas tudo bem, eu tô aqui falando e pouca coisa serve para mudar. A verdade é a seguinte, o time do Internacional ficou bem prejudicado no primeiro tempo pelo jeito que o Pesolano colocou esse time em campo. E aí não precisa achar que o Pesolano tem que ser demitido, que ele agora é o pior técnico do mundo. Ele não era o melhor depois do Grenal, ele não é o pior depois dessa partida. Mas dá para avaliar dizendo, cara, não deu certo. O que ele tentou, na minha visão? Ele segurou o Bruno Gomes como um terceiro zagueiro, como faz, Félix Torres centralizado, na esquerda o Vitor Gabriel. Aí os dois pontas dele, na verdade, eram o Vitinho e Bernabé, com os dois meio-campistas, o Ronaldo e o Bruno Henrique. Aí que vem o diferencial. O Tabata era como se fosse um meia mais pela direita, indo para o centro para colar no Borré. O Alan Patrick era um meia mais pela esquerda, vindo para o centro para colar do Borré. E o Borré no ataque. Era para ser um esquema com 3 defensores, 4 numa linha do meio campo, 2 na frente desses caras do meio campo e um que seria o Borré. Deu errado, principalmente porque o Tabata fez uma partida terrível, mas o Alan Patrick, na prática, virou lá na ponta esquerda. E aí ele estava lá tabelando com o Bernabé, o coisa que era para ser o Carboneiro, que tem fibra rápida, que é velocista, que é um outro tipo de jogador.
Deu errado tanto que o técnico faz a mudança ainda no intervalo, vendo que, cara, fiz pocheca, tá? Não deu nada certo. No primeiro tempo ainda, pra gente falar sobre os lances isolados, o Vitor Gabriel perde uma bola quando tá saindo pro contra-ataque do Internacional e com o ataque, tá tentando o ataque do Inter, dá o contra-ataque pros caras, que pelo amor de Deus, né, Vitor Gabriel? Eu fui um dos caras que me encantei por ele, admito, dizendo, poxa, o Internacional achou um zagueiro que sai pela esquerda, que era lateral, que é bom jogador, que tem tudo para dar certo. Aí ele foi bem no Gauchão do ano passado, oscilou no Brasileirão, nós dissemos, tá bom, oscilação normal de guri, 20 anos e tudo mais. Cara, até agora não justifica os 500 mil dólares que o Inter pagou para comprá-lo junto ao Sport, infelizmente é preciso dizer. O Bernabé quase entrega um segundo gol para os caras, que é inacreditável se tu vê o lance. E é um lance, assim, ó, que exemplifica o que é o Bernabé, qual é o tipo de jogador que nós estamos falando. O Inter tá no ataque, é uma bola parada, o Bernabé tá na sobra, tá só ele. E ele tenta um lance completamente arriscado, que é, tenta finalizar, tenta chutar. A bola, finalizando, sendo o último homem, bate no cara do Atlético, sobra pra eles vêm no contra-ataque. E aí tu diz assim, Bernabé, faz a leitura do cenário. Se tu é o último homem, faz a jogada de segurança, não tenta finalizar uma bola pra se consagrar, que se tu é o último cara na proteção da defesa do Inter, porque tá todo mundo no ataque. Cara, daquelas coisas assim que tu olha e diz assim, puxa vida, cara, como é que esse cara não consegue raciocinar uma coisa dentro de campo? Bom, ainda no primeiro tempo, o Tabata foi muito mal. Mesmo tentando essa posição de... Ele tinha o Vitinho, que não foi destaque da partida, mas o Vitinho ao lado dele e o Tabata entrando mais por dentro. Na prática, ficava o Vitinho pela direita, o Tabata era um cara mais centralizado, o Alan Patrick ficou mais para a esquerda. Perdeu gols, foi mal, o Borré assistiu ele, deu com açúcar para ele fazer... Cara, não conseguiu. Junta com isso o Bruno Henrique burocrático lá, o Paulinho é um cara que joga pra frente, o Bruno Henrique é o mesmo Bruno Henrique do ano passado, ninguém sabe sequer por que renovou o contrato com o Internacional, e aí as coisas não aconteceram. No intervalo, o Pesolano vê o que eu e você todos vimos, precisava melhorar, o que faz? Tira o Tabata, que estava mal, que foi muito mal, além de perder gols, não conseguiu ajudar nas fases ofensivas do Internacional, tira o Tabata, coloca o Carboneiro, joga o Carboneiro para ponta esquerda, diz para o Alan Patrick que ele vai ser o Alan Patrick do Clássico Grenal, centralizado e chegando mais perto do Borré, as coisas minimamente tem cada um no seu lugar. O Alan Patrick pifa o Borré, que estava impedido, faz um golaço encobrindo o goleiro, mas realmente estava bem impedido, não tem o que falar. O Félix Torres, que, cara, por enquanto tá se destacando mais. No primeiro gol ele podia, se tivesse um pouquinho mais de embocadura, até ter feito uma falta fora da área para parar o lance, poderia ter, mas ele sequer chegou, porque claramente não está bem fisicamente. O Félix Torres faz um gol anulado, a bola bate na mão dele, não tem muito o que fazer, está se mostrando um jogador artilheiro do que qualquer outra coisa. O Ronaldo, que... ao que tudo indica vai ser, embora tenha começado bem surpreendido, quando contrataram o Villagra, todo mundo sabe que o Villagra vai fazer a mudança, automaticamente sai o Ronaldo, entra o Villagra bem adiantado, com aquele esquema de, aí já tá o Paulinho na segunda etapa também, Villagra e Paulinho lá na frente, lá dentro do campo do adversário. Eu acho que vai ser uma coisa que nós vamos nos acostumar a ver com o Pesolano, mas também é o programa do Danilo Gentili. Agora é tarde. Porque do outro lado, o Odair Helman fez uma linha de 5, fez uma linha de 4 e colocou só o Viveiros, né? O cara lá na frente. E aí, com 5 na defesa dos caras, mais 4 aqui na frente, velho, o Inter cansou de trocar bola no ataque, mas não fez gol. Tentou, e o Atlético só saía em contra-ataque e ainda levava algum perigo. Não muitos também, mas levava algum perigo. Ou seja, parecia que o Inter ia ficar mais uma hora jogando e nada aconteceria. Para mim, esse é o resumo do jogo. Nem toda a partida vamos ter e vamos ver o que aconteceu no Clássico Grenal. E a conta chegou, né? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.